Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como a Rússia ultrapassou Portugal e a CPLP. Rodrigo Saraiva é deputado da Iniciativa Liberal, partido que pede explicações ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Paulo Rangel terá de ir ao Parlamento. Evidentemente que nós manifestamos uma grande preocupação com isso e estamos em contacto para podermos, com as autoridades de São Tomé, vermos, com respeito integral pela sua independência e pela sua soberania e pelas suas escolhas que pode ao fim fazer ou que pode já ter feito, com total respeito por isso, fazermos valer aquele que é o nosso ponto de vista e aquela que é a nossa visão. São Tomé e Príncipe assinou um acordo de cooperação militar com a Rússia e o presidente da Guiné-Bissau esteve em Moscovo, no dia da vitória, o feriado mais importante do calendário russo que se assinalou esta quinta-feira. A influência russa em África tem crescido e alguns dos países de língua oficial portuguesa têm mantido relações próximas com o regime de Putin. O que nos dizem estes sinais sobre a saúde da CPLP e sobre a importância de Portugal e daquilo que Portugal pensa sobre o mundo nesta comunidade de países? Portugal, que está alinhado com o Ocidente na condenação da invasão da Ucrânia e que também apoia o esforço de guerra ucraniano com material militar. Mas será que estão todos alinhados? É sobre isto que vou conversar com Bruno Cardoso Reis, historiador, especialista em segurança e comentador da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 10 de maio. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Antes de irmos à questão central deste episódio, explica-nos o que é a CPLP. Bem, como o nome indica, ou seja, é uma sigla, não é? Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Portanto, basicamente é uma organização multilateral, portanto, o nome que nós damos, no fundo, a estes clubes de Estados que reúne os países de língua oficial portuguesa. É verdade que temos aqui, digamos, um acrescento um bocadinho bizarro, que é a Guiné Equatorial, a partir de 2014, muito por pressão do Brasil e de Angola, e a vontade da própria Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial, obviamente, é realmente uma exceção em África, é um país de língua espanhola, mas oficialmente adotou também o português como língua oficial. Portanto, cumpre também essa condição e, sobretudo, a condição fundamental de adesão, que é os outros Estados-membros unanimemente aceitarem essa adesão. Portanto, é o resultado de um esforço que vem desde os anos 80, se quisermos, desde da independência das colónias portuguesas em África, depois do 25 de Abril, portanto, um processo que começou há 50 anos atrás, mas, sobretudo, intensificou-se nos anos 80, de, no fundo, normalização de relações, de reforço da cooperação, das primeiras pessoas a falar da possibilidade de se criar uma comunidade deste tipo, com cimeiras regulares, etc., entre chefes de Estado, chefes de Governo, ministros dos Negócios Estrangeiros, ministros da Defesa. Foi o então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, em 1983. Depois, o Brasil também se interessa pela ideia e, portanto... E entretanto passou-lhe, não é? Mas isso é outra história. Portanto, no fundo, acaba por ser criada formalmente em 1996, depois de uma série de cimeiras preparatórias. Mas aquilo que é importante sublinhar é que nunca esteve no espírito da CPLP, quer dizer, pelo menos não naquilo que está nos documentos oficiais, nos seus princípios orientadores, enfim, estão disponíveis até online, o estatuto está publicado. Aquilo que é dito é concertação político-diplomática, estou a citar, entre os Estados-membros, cooperação em todos os domínios, inclusive o da defesa, lá está, mas da agricultura, a educação, e depois a promoção e difusão da língua portuguesa, e isto de acordo com princípios como o respeito pela igualdade soberana dos Estados, a não ingerência nos assuntos internos, o respeito pela identidade nacional, a reciprocidade. Há aqui aspectos que podem ser interessantes do ponto de vista, por exemplo, da relação com a Rússia atual, o primado da paz, do Estado de Direito, dos direitos humanos, o respeito pela integridade territorial, mas aqui estamos a falar da integridade territorial dos Estados-membros, mas, portanto, é muito importante sublinhar que nunca foi parte do espírito, nem está na letra
nem no espírito da CPLP, esta ideia de que, de alguma forma, isto é uma espécie de uma aliança militar ou um bloco exclusivo que obriga que os Estados-membros deixem de ter relações de cooperação ou de assinar acordos, por exemplo, militares com outros Estados. Ok. Isso sempre aconteceu, quer dizer, Portugal faz parte da NATO, o Brasil não faz, e muitas vezes até é crítico da NATO, tem as suas organizações regionais de segurança na América do Sul, Angola faz parte da comunidade da África Austral e até também da África Central, mas, por exemplo, da África Austral, e, portanto, os Estados têm realmente diferentes enquadramentos regionais, a Guiné-Bissau, Cabo Verde, da CEDEAO, etc., que também tem uma dimensão de defesa, inclusive, a maioria destes Estados tem realmente um histórico até de cooperação muito intensa, muito mais intensa no passado com a Rússia soviética, se quisermos, com a União Soviética. Exatamente. A relação da Rússia com os países que hoje integram a CPLP não é propriamente recente. A União Soviética foi fundamental no apoio aos movimentos de libertação, movimentos que depois assumiram o poder. Temos exemplos flagrantes em Angola ou em Moçambique, não é? Sim, e São Tomé não é exceção. O movimento de libertação é mais tardio, é criado só no início dos anos 70. É um movimento marxista, com o apoio da União Soviética, com relações próximas também com o MPLA. O livro clássico que eu recomendo aos leitores que se interessem, agora que se interessem mais por São Tomé, sobre a história de São Tomé neste período, da descolonização, da independência, do Gerhard Sieber, o título é Camaradas, Clientes e Compadres. Colonialismo, Socialismo e Democratização em São Tomé. Portanto, socialismo aqui, obviamente, no sentido de um regime comunista de partido único, que só muda a partir de 1990, realmente com o final da Guerra Fria. Portanto, e até hoje, grande parte do equipamento militar, por exemplo, das Forças Armadas de São Tomé, na medida em que não foi renovado entretanto, é equipamento soviético/russo. Portanto, há realmente aqui um histórico grande de cooperação também neste domínio militar. Aquilo que mudou foi que passou a haver muito mais cooperação a partir do acordo que é assinado com Portugal em 1988, muito mais cooperação com países ocidentais e em particular com Portugal também no campo da defesa. Ou seja, se esta cooperação tem décadas entre estes países e a Rússia, isso ficou patente em vários episódios, por exemplo, quando na ONU se votou pelo fim da guerra na Ucrânia, Angola e Moçambique optaram pela abstenção. Podemos ler este sinal como um sinal de que, bom, é melhor não melindrar os amigos. E a presença e a influência da Rússia em África tem crescido, e tem crescido também nos últimos anos. Bruno, podes dar-nos aqui alguns exemplos desta influência, desta presença russa em África? Sim, ou seja, tem crescido, voltou a crescer muito nos últimos anos, não é? Portanto, foi uma das prioridades de Putin, foi exatamente voltar a afirmar a Rússia em termos globais, recuperar algumas alianças históricas que, até por razões também da crise económica dos anos 90 na Rússia, tinham sido postas de lado ou esvaziadas, e portanto ele começa a investir muito, mas nota-se sobretudo nos últimos anos, e enfim, com casos até muito polémicos e muito discutidos a nível internacional. O caso do Mali, por exemplo, em que acabou por, no fundo, levar até quase que à expulsão da França do Mali, ou agora mais recentemente, por exemplo, países onde tem havido, aliás, golpes de Estado, foi o caso do Mali, o Níger. No caso do Níger, por exemplo, nós neste momento temos esta coisa paradoxal que é, temos na mesma base militar soldados americanos e soldados russos. Portanto, ou seja, apesar de tudo, não estamos aqui a falar de um acordo em que São Tomé a seguir diga, bem, e agora Portugal vai-se embora, queremos expulsar a cooperação portuguesa, como aconteceu com os franceses, que apesar de tudo têm outros argumentos, até financeiros, etc., mas pelo visto não têm a mesma capacidade diplomática. Não estamos a falar, por exemplo, dos Estados Unidos dizerem, se há cooperação com a Rússia, nós não vamos manter qualquer tipo de cooperação. E portanto, realmente sim, há um investimento maior e que explora muito também esta questão que é, por exemplo, regimes golpistas, regimes que violam os direitos humanos, etc., e que começam a ficar com relações tensas com os países ocidentais, no fundo são clientes fáceis para Moscovo que não têm essas exigências. Não é? E no final do ano passado, curiosamente, aqui no Observador demos notícia de um encontro entre os Estados Unidos e Portugal, e de resto foi tema do episódio na História do Dia, de setembro do ano passado, e no fundo Washington pedia a Portugal para não retirar tropas da República Centro-Africana, onde há uma missão portuguesa, precisamente com esta ideia de que saíram os franceses, Portugal também saísse, podiam entrar os russos. É essa um bocadinho a ideia?
E os russos, a República Centro-Africana é outro exemplo, aliás, em que também há uma presença russa. Mas sim, ou seja, eu não tenho aqui informação, digamos, reservada que me garanta que os Estados Unidos tenham dito a Portugal já, atenção, é preciso manterem-se em São Tomé porque agora temos os russos muito interessados. Uhum. Mas não me espantaria nada que isso acontecesse. É exatamente a mesma lógica. Ou seja, até no final da Guerra Fria, neste final dos anos 80, quando Portugal assinou o primeiro acordo em 1988, isso é interessante para os Estados Unidos, porque é um país ocidental próximo dos Estados Unidos que pode fazer aqui um bocadinho a ponte com Estados que até aí estavam na esfera soviética. Aqui, no fundo, a ideia é estes Estados africanos muitas vezes são extremamente pragmáticos, não querem escolher blocos, não gostaram da experiência de ficar só num bloco. São Estados com muitos problemas também de desenvolvimento, enfim, de necessidade de cooperação, etc. E, portanto, querem diversificar relações. O próprio Brasil, por exemplo, que é um membro com peso na CPLP, convém não esquecer, que não é só Portugal. Claro. Por exemplo, tentou, desde os anos 80, precisamente, criou as chamadas OPACas, a Zona de Paz e Segurança no Atlântico Sul, com um princípio que era o Atlântico Sul para os países do Atlântico Sul, que tinha a vantagem para o Brasil, que a grande potência do Atlântico Sul é obviamente o Brasil, não é? Mas, portanto, a ideia é não vamos cooperar aqui militarmente com potências de fora. Nunca resultou, quer dizer, o Brasil tem alguma cooperação militar também relevante, até com estes países, mas nunca conseguiu impedir que esses países cooperem com os Estados Unidos ou evidentemente com Portugal. Isso não era propriamente aí o grande objetivo do Brasil, mas realmente os países africanos resistem muito por questões de pragmatismo a esse exclusivismo. Depois é preciso ver que implicações é que isso pode ter na própria ação externa desses países, e se começa a haver práticas que podem justificar, digamos, uma postura mais crítica ou questionar até se faz sentido manter o nível de cooperação que existe. Saguei. Tirei a faca. Fui, empunhei e mesmo no momento em que... Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Mas, à partida, exigir aqui exclusivo é algo que não resulta, e não resulta para Portugal, como não resulta para a França, para os Estados Unidos ou para o Brasil. Já voltamos à conversa com Bruno Cardoso Reis, historiador e comentador da Rádio Observador. Afinal, qual é o papel da CPLP e qual é o papel de Portugal no meio de tudo isto? Estamos de regresso à conversa com Bruno Cardoso Reis, professor, especialista em segurança, autor do podcast 5 Continentes, da Rádio Observador. Bruno, e na prática, São Tomé e Príncipe vai receber o quê da Rússia? Bem, isso é uma questão relevante, mas que nós não sabemos completamente. E, aliás, justificou críticas, enfim, não só algumas que me parecem menos acertadas em Portugal, mas críticas, por exemplo, da própria oposição em São Tomé, no sentido de dizer um acordo destes devia ser conhecido, não devia ser apresentado aqui como um facto consumado. E, portanto, temos uma notícia da agência noticiosa russa, da Sputnik, e que fala realmente em cooperação em termos de treino, em termos de exercícios, em termos de visitas de navios e aviões russos, portanto, no fundo, ser ali um ponto de apoio para a presença russa nesta zona do Golfo da Guiné, que certamente é muito importante em termos geoestratégicos. E depois fala-se também de equipamento. Aquilo que tipicamente Estados como a Rússia conseguem fazer com mais-valia, digamos, por exemplo, comparando com Portugal, ou mesmo Estados como a China ou os Estados Unidos, é que podem, por exemplo, ceder material de guerra, não é? Podem oferecer equipamento militar de uma forma que Portugal tem mais dificuldades em fazer. Portugal até ofereceu, o ano passado, por exemplo, o fardamento, não é? Mas equipamento pesado é muito mais complicado, não é? Portanto, aparentemente, isso seria uma das coisas que a Rússia está aqui a prometer, mas, portanto, é um acordo relativamente padrão de cooperação militar, também troca de informações. Eventualmente haverá aqui este elemento adicional, que será talvez aquele que interessou mais a São Tomé, que é a promessa de algum equipamento, mas vamos ver também se isso se concretiza. E o presidente da Guiné-Bissau esteve no dia da vitória, ao lado de Putin, naquela gigantesca parada, em plena Praça Vermelha. Há fotografias que o atestam. O que é que Bissau e Moscovo ganham com esta relação? Bem, Moscovo procura desesperadamente mostrar que não está isolada a nível internacional. E realmente não está, ou seja, muitos países, sobretudo o sul global,
não querem cortar relações económicas, nem de cooperação, nem afetar as suas relações com a Rússia. Isso está muito longe de querer dizer que esses países apoiem ativamente a política russa ou até que gostem da invasão russa da Ucrânia. Muitos destes países, por exemplo, países mais pequenos, sabem que não é bom esta ideia de repente ter grandes potências a invadir países vizinhos. Mas, de uma forma muito pragmática, é uma forma realmente de procurar aqui algumas contrapartidas para os países africanos, sobretudo aqueles que têm mais problemas em termos da sua credibilidade internacional, por exemplo, junto dos países ocidentais. E, por exemplo, a Guiné-Bissau, como sabemos, enfim, tem tido aqui alguns problemas. Houve a última crise, terá sido golpe ou não do presidente, enfim, mas claramente não tem aqui um trajeto exemplar do ponto de vista muitas democrático. suspeitas de narcotráfico, por exemplo. E depois, exatamente, que tem levado também a grandes tensões com os Estados Unidos. Ainda agora o filho do ministro foi detido, do antigo primeiro-ministro, aliás, foi detido, acusado de organizar um golpe para tornar a Guiné-Bissau ainda mais favorável ao narcotráfico. Portanto, tudo isso, mais uma vez, torna estes países, estes governos, bastante suscetíveis, digamos, às relações com Moscou, que sabem que não colocam nenhum tipo de objeções que tenham a ver com isso, não é? Com direitos humanos, com democracia, com eleições. O que interessa, basicamente, é os interesses russos de um ponto de vista muito pragmático, de votação nas Nações Unidas, alguma presença militar e, eventualmente, extração de recursos minerais. E, portanto, é basicamente essas as prioridades de Moscou. E as ligações, por exemplo, entre a Rússia e Angola são muito conhecidas, sobretudo depois da independência, e Moçambique agora também precisa de apoio militar, por exemplo, para combater os radicais islâmicos no norte do país. Daí também algum interesse nesta parceria com a Rússia, ou não? Numa parceria. Sim, há um elemento histórico que realmente tem a ver com as lutas de libertação e com a relação também entre os partidos que se mantêm no poder desde essa altura, o MPLA, a Frelimo, com elites russas. Muitos destes dirigentes angolanos, moçambicanos, nomeadamente militares, estudaram também em academias russas, a parte de terem estudado, por exemplo, também em Portugal, em muitos casos. Mas apesar de tudo, eu distinguiria as coisas. Acho que Moçambique, por exemplo, desiludiu-se com a questão do grupo Wagner, que chegou a estar presente no norte de Moçambique logo no início e se revelou completamente ineficaz e, portanto, foi-se embora, e Moçambique apostou em treino por via da União Europeia, até com uma missão liderada por Portugal, e depois uma missão regional africana, que também com a presença do Ruanda. No caso de Angola, tem havido uma aposta bastante grande das relações com os Estados Unidos. Angola é um parceiro estratégico, a par da Nigéria e de alguns outros países importantes, por exemplo, produtores de petróleo dos Estados Unidos em África. Há, por exemplo, um investimento grande no chamado Corredor do Lubito. Portanto, Angola, eventualmente, eu distinguiria um pouco, e mesmo Moçambique, mas realmente estes países mais pequenos, e lá está, sobretudo na África Ocidental, onde tem havido uma grande propensão para golpes de Estado, instabilidade, aí tem-se revelado uma grande capacidade de penetração da Rússia, nomeadamente tirando partido desta completa indiferença à questão das eleições, da democracia e direitos humanos. Exatamente, e sabemos que a política tem um horror ao vazio. Isso significa que Moscovo sempre esteve muito atenta a todas estas movimentações e acaba por perceber que há aqui uma oportunidade em África, porque entra nestes países, oferece para ajudar e é aceite? Sim, ou seja, Moscou percebeu que havia aqui uma possibilidade de cooperação relativamente barata, porque a Rússia também não tem aqui possibilidades, por exemplo, mesmo em relação a São Tomé. Vamos ver exatamente o que é que se concretiza em termos de ajuda mais material, porque sabemos que a Rússia está bastante condicionada pela guerra na Ucrânia. Mas realmente o que muitas vezes estes países procuram é algum apoio diplomático sem condições, sem questionar questões como, mais uma vez, as eleições, os direitos humanos, algumas garantias de segurança, por exemplo, cooperação militar, mas muitas vezes associada a esta ideia de que vão nos apoiar contra os nossos inimigos internos e externos, também sem colocar questões, até mais uma vez sem colocar questões relativas aos direitos humanos, e muitas vezes também esta questão de cooperação que tem como contrapartida o acesso, concessões, por exemplo, em recursos minerais, não é? Por exemplo, no Sudão era a questão do ouro, por exemplo. E, portanto, é um modelo, digamos, quase que se autofinancia do ponto de vista da Rússia e que tem a vantagem, do ponto de vista destes países, também de ser uma cooperação muito menos condicionada do que a cooperação, por exemplo, que os países ocidentais oferecem, não é? Nomeadamente os Estados Unidos e os países europeus. Mas esta capacidade russa de
olhar e perceber as oportunidades também significa, e no caso dos países que compõem a CPLP, significa que Portugal não está a cumprir ou não cumpriu o seu papel de ator de peso na cooperação com estes países? Nós temos aqui de ser realistas. Portugal não compete com a Rússia, tal como não compete com a China ou com os Estados Unidos. Portanto, estamos a falar de grandes potências, nomeadamente ao nível de cooperação económica ou militar. Portugal não tem possibilidade de competir com esses países. Portanto, seria uma ilusão pensar que, por haver cooperação portuguesa, esses países vão deixar de procurar relacionamentos com grandes potências. Outra coisa eu acho que Portugal até reforçou alguma coisa a sua cooperação em São Tomé, nomeadamente no campo da segurança marítima nos últimos anos. Durante vários anos teve um navio presente, o Zaire, que era já um navio relativamente envelhecido. Agora há duas lanchas rápidas, modernas, até com mais capacidade, com mais eficácia, por exemplo, na patrulha, no combate à pirataria, à criminalidade naquela região. Portanto, acho que são boas iniciativas. Se calhar podia-se fazer mais, inclusive explorando cooperação trilateral, ou seja, com outros países. Por exemplo, está muito desenvolvida com o Luxemburgo, em Cabo Verde, no fundo países que têm capacidade financeira, mas não têm muito conhecimento nem vocação para cooperação com estes países. Podia-se desenvolver também, se calhar, com os próprios Estados Unidos, que se calhar agora vão acordar para terem deixado de criar aqui um certo vazio em muitas destas zonas da África. Isso é verdade. Os Estados Unidos investiram muito na África nos últimos anos, e com o Trump ainda mais do que no passado, e portanto abriram aqui um certo vazio. Há também alguma cooperação, até no domínio da segurança marítima, o chamado SWAIN, com dinheiro da União Europeia, que até fornece equipamento, lá está, e depois Portugal, por exemplo, fornece treino e portanto, até com a possibilidade também de envolver a própria indústria de defesa nacional. Portanto, acho que isso pode ser intensificado, aproveitando o pretexto agora de uma maior presença russa. Portanto, acho que isso será a forma mais inteligente de Portugal lidar com esta questão. Agora, acho que não faz sentido falarmos aqui de um falhanço de Portugal em relação a questões como um acordo de cooperação entre um país membro da CPLP e uma grande potência, tal como Portugal. Não é um falhanço da cooperação portuguesa que o Brasil tenha decidido aderir aos BRICS, não é? Portanto, isso não tem nada a ver, são prioridades da política externa dos Estados, não é? Mas podemos compreender ou admitir que nesta comunidade, e olhando para os princípios que constituem esta comunidade, tínhamos ao mesmo tempo, sentados à mesma mesa, Portugal, que é um país completamente pró-ocidental, que está ao lado da Ucrânia, que já enviou até material militar para a Ucrânia, e países que assinam um acordo de cooperação militar com a Rússia. Isto é possível conviver com esta situação? Bem, eu acho que há aqui uma questão desde logo de base, que é até que ponto é que nós queremos ter uma política externa condicionada por valores e por interesses. Eu acho que temos de ter em conta as duas coisas, mas o equilíbrio pode variar. Se formos muito estritos na defesa dos valores, temos de perceber que isso pode ter implicações negativas para os nossos interesses, não é? Portanto, se, por exemplo, só quisermos ter cooperação intensa com países que são democracias exemplares, se calhar isso restringe muito o âmbito da cooperação, inclusive com alguns países lusófonos. Em relação a essa questão, digamos, de partilhar uma certa visão do mundo, bem, há alguns princípios que estão na própria, enfim, nos documentos fundadores da CPLP, o respeito pelos direitos humanos, pela integridade territorial, pelo direito internacional, e, portanto, eu acho que isso dá alguma autoridade a Portugal, nesse contexto, para, por exemplo, chamar a atenção que a invasão russa da Ucrânia viola vários desses princípios. Agora, aquilo que me parece que faz sentido, tendo em conta a natureza da CPLP, desde o início, não é exigir uma adesão a uma visão portuguesa da política internacional, que são países muito diferentes, em regiões muito diferentes, claro, com histórias diferentes. No fundo, usar também este fórum, por exemplo, para partilhar pontos de vista, para até criticar, expor, pelo menos, do ponto de vista positivo, porque é que Portugal apoia a Ucrânia, procurar, no fundo, influenciar os países no sentido de que isso seria uma opção que fazia sentido. Agora, acho que temos de perceber que tem de haver espaço para a comunidade continuar a existir, tem de haver espaço para diferentes visões do mundo, diferentes prioridades no campo externo, porque isso também sempre existiu. É verdade que a CPLP emerge depois do final da Guerra Fria, e se calhar não é por acaso. E certamente facilitou a emergência da CPLP. Uma segunda Guerra Fria, uma nova divisão em blocos, provavelmente vai dificultar, em alguns aspectos, vai criar mais tensões entre os Estados-membros da CPLP.
do meu ponto de vista, não se ganha nada em ser Portugal, no fundo, a declarar a morte da CPLP ou a fazer, no fundo, a rasgar aqui as vestes, manifestar-se indignado porque, de repente, percebe que há uma série de Estados que são plenamente independentes, plenamente soberanos, não são, obviamente, dependências de Portugal, já foram no passado, não são, têm a sua própria política externa, as suas próprias prioridades, portanto, acho que, volto a repetir, há espaço aqui para troca de impressões, para influência, e mais, eu acho que países como os Estados Unidos ou a própria Ucrânia, e nós sabemos também que isso tem acontecido, a própria Ucrânia nos tem pedido ajuda para fazer contactos com estes países, para ajudar a explicar a estes países qual é a posição ucraniana. Portanto, também não me parece que os ucranianos sejam defensores de Portugal aqui cortar laços com os países lusófonos por solidariedade com a Ucrânia. Nós temos outras prioridades na nossa ação externa, na nossa política externa, que não apenas a solidariedade com a Ucrânia ou sermos parte da NATO ou sermos parte da União Europeia. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bruno Cardoso Reis é historiador, professor universitário, especialista em segurança, é comentador da Rádio Observador e podemos ouvi-lo no Gabinete de Guerra. É também o anfitrião do podcast 5 Continentes. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.